Ela realmente acha que esses bebês são herdeiros dos Vale? O primeiro exame já provou tudo. Então por que vocês têm tanto medo da prova final? Assine agora e saia daqui com algum dinheiro, ou continue bancando a mãe abandonada até seus filhos aprenderem a sentir vergonha de você, disse Eduardo Vale, empurrando a pasta de couro pelo banco do corredor do Fórum da Família, no centro de São Paulo. Clara Nascimento segurou Miguel contra o peito enquanto mantinha o carrinho de Daniel parado com o pé. Seu vestido bege tinha costuras refeitas e a barra ligeiramente torta, detalhe que fez Lorena Salles sorrir com desprezo. Eduardo, não seja tão cruel, murmurou a amante, embora sua voz carregasse diversão. Talvez ela realmente acredite que alguém vai olhar para esses bebês e enxergar herdeiros dos Vale. Eduardo apontou para a última página do acordo. Você retira o pedido de pensão, reconhece que os gêmeos não são meus e recebe 6 meses de aluguel. É mais do que merece. Clara olhou para a caneta, depois para o homem com quem dividira 7 anos de casamento. Se você tem tanta certeza, por que está com medo de um novo exame? Lorena perdeu o sorriso por um instante. Eduardo se aproximou, frio. Porque não vou pagar para confirmar 2 vezes a mesma traição? Clara abriu a bolsa gasta e tocou o envelope guardado havia 4 meses. Então talvez hoje você descubra que nunca recebeu a primeira resposta. Do outro lado do corredor, 2 fotógrafos fingiam revisar as câmeras, mas mantinham as lentes apontadas para eles. Clara reconheceu um profissional contratado em eventos da Vale Logística e percebeu que a imprensa não aparecera por acaso. Eduardo não pretendia apenas vencer o processo. Queria sair dali como o empresário enganado que ainda tivera a generosidade de ajudar a ex-esposa infiel. Mandou trazer fotógrafos para uma audiência de família? Perguntou ela, embalando Miguel quando o bebê começou a reclamar. Eduardo apertou a mandíbula. Eles vieram porque seu advogado transformou isso num espetáculo. O defensor de Clara era um jovem da assistência jurídica que mal conseguira tempo para ler todos os documentos. Lorena se inclinou, deixando o perfume caro ocupar o pouco ar entre as duas. A cidade inteira vai saber que você usou 2 crianças para tentar extorquir um homem rico. Ainda dá tempo de sair com alguma dignidade. Clara encarou a mulher que começara a acompanhar Eduardo em jantares da empresa antes mesmo da separação. Dignidade não é desaparecer quando mentem sobre os seus filhos. Eduardo deu um passo à frente. Não me culpe pela humilhação que você trouxe para nossa casa. A dor veio, mas Clara não desviou os olhos. Alguém levou uma mentira para nossa casa. Você apenas escolheu abraçá-la. A porta da sala de audiência se abriu e uma servidora chamou as partes. Clara empurrou o carrinho sem aceitar a ajuda de Eduardo. A juíza Helena Azevedo observou primeiro os bebês, depois os adultos, e avisou que aquela sala não seria usada para ataques pessoais. O advogado de Eduardo apresentou o acordo como tentativa de encerrar um conflito doloroso, sustentando que um exame anterior já excluíra a paternidade. Clara ouviu a palavra como se outra porta se fechasse diante dela. Recordou a noite em que Eduardo jogara o laudo sobre a mesa e perguntara, na presença de Lorena, quem era o verdadeiro pai das crianças. Daniel e Miguel tinham apenas 6 semanas. A senhora confirma que recebeu esse resultado? Perguntou a juíza. Clara respirou fundo. Recebi uma cópia, Excelência. Não confirmo que seja o resultado produzido a partir das amostras coletadas. O advogado de Eduardo ergueu as sobrancelhas. Lorena cruzou as pernas lentamente. Eduardo ficou imóvel, embora seus dedos se fechassem em torno da caneta. A juíza pediu uma explicação, e Clara retirou da bolsa um recibo amassado dentro de uma capa plástica. No dia da coleta, a clínica me entregou este protocolo. O número é BR 48217. No laudo que chegou à nossa casa, aparece BR 48271. O silêncio foi imediato. Eduardo puxou a cópia do laudo e comparou os números. Isso pode ser um erro de digitação, afirmou rápido demais. Clara assentiu. Pode. Por isso pedi outro exame. Lorena interferiu com serenidade ensaiada. Também pode ser uma tentativa de confundir documentos depois de meses. Um papel amassado não muda a ciência. A juíza lançou-lhe um olhar firme. A senhora é parte no processo? Lorena endureceu o sorriso. Não, Excelência. Apenas acompanho o Sr. Vale. Então permita que os advogados e as partes falem. O defensor de Clara pediu uma perícia independente, com coleta supervisionada e registro de cada pessoa responsável pelas amostras.
O advogado de Eduardo alegou que a repetição seria desnecessária e invasiva, mas a juíza perguntou diretamente se ele se opunha a esclarecer a questão de forma definitiva. Eduardo olhou para os dois meninos. Daniel despertara no carrinho, revelando olhos escuros que parentes da família Vale já haviam comparado aos dele. Por um segundo, sua expressão perdeu a dureza. Lorena tocou seu braço por baixo da mesa e ele se recompôs. Não tenho medo da verdade, respondeu. Desde jovem, sei que minhas chances de ter filhos são praticamente inexistentes. O exame apenas confirmou o que os médicos disseram. Clara sentiu o peito apertar. Durante o casamento, acompanhara Eduardo em consultas e segurara sua mão quando ele confessara o medo de nunca formar uma família. O especialista falara em baixa probabilidade, não em impossibilidade. Não foi isso que o médico disse. Ela reagiu. Eduardo a encarou. Vai usar minha condição contra mim agora? Clara manteve a voz firme. Estou impedindo que você use seu medo contra duas crianças. A frase ficou suspensa na sala. A juíza solicitou os prontuários mencionados e deferiu o novo exame, que seria feito por laboratório indicado pelo tribunal, com entrega direta do resultado ao juízo. Quando o assunto passou aos alimentos provisórios, o advogado de Eduardo afirmou que Clara deixara voluntariamente o apartamento e não havia prova de dependência financeira. Ela conteve a indignação. Encontrara as fechaduras trocadas 2 dias depois da chegada do laudo e suas roupas tinham sido enviadas em caixas para a casa da tia. O cartão conjunto fora bloqueado na mesma tarde. A senhora trabalha? Perguntou a juíza. Faço ajustes de roupa e algumas noites numa pequena confecção. Quem cuida dos bebês? Minha tia, quando a saúde permite. Lorena soltou um ruído baixo. Ela sempre soube parecer mais desamparada do que é. A juíza a advertiu pela última vez. Eduardo não olhou para Lorena, e Clara percebeu um constrangimento que antes não existia. Mesmo assim, o advogado dele insistiu que o patrimônio do empresário precisava ser protegido de uma reivindicação baseada em filiação contestada. Clara apertou a alça da bolsa até os dedos doerem. Não estou pedindo o patrimônio dele. Estou pedindo leite, remédios e a verdade. A juíza fixou uma contribuição provisória para as necessidades imediatas dos gêmeos e proibiu a divulgação de informações sobre as crianças. Ao sair da sala, Eduardo alcançou Clara perto dos elevadores. Você preparou aquilo, acusou em voz baixa. Guardou o recibo por meses esperando o momento certo de me expor. Clara parou o carrinho. Guardei porque foi o único documento que não passou pelas mãos da sua equipe. Eduardo empalideceu. O que está insinuando? Ela hesitou, ainda esperando que ele perguntasse o que realmente acontecera. Na manhã em que o resultado chegou, Lorena me ligou antes de você abrir o envelope. Disse que eu deveria desaparecer antes que os Vale descobrissem a verdade. Eduardo virou-se para a amante. Lorena se aproximou sem pressa. Eu disse que ela deveria poupar você de mais sofrimento. Não invente frases agora. Clara retirou da bolsa o envelope que tocara antes da audiência. Também recebi isto da clínica 3 semanas depois. O remetente pediu que fosse entregue ao meu advogado. Eduardo estendeu a mão, mas Lorena segurou seu pulso. Não toque nisso sem seu advogado. O gesto foi pequeno, porém Clara viu medo nos olhos dela. O defensor se aproximou, rompeu o lacre e retirou uma folha acompanhada de uma cópia de registro interno. Depois de ler, ergueu o rosto. É uma notificação de inconsistência administrativa. A clínica informa que houve acesso não autorizado a um arquivo associado ao protocolo 48 horas antes da emissão do laudo. Eduardo tomou o documento. Isso prova alguma alteração? Perguntou. Ainda não, respondeu o advogado. Mas existe o identificador do usuário e uma referência a pagamento externo feito por uma consultoria. Lorena recuperou a voz. Empresas sofrem acessos indevidos o tempo todo. Ela quer plantar dúvida para ganhar tempo. Eduardo não respondeu. Clara observou as linhas do rosto dele perderem a segurança. Por que não me mostrou isso antes? Ele perguntou. A pergunta aferiu mais do que as acusações. Porque quando tentei falar, você mandou os seguranças me tirar do prédio, porque escolheu acreditar no pior antes de perguntar qualquer coisa. No térreo, os fotógrafos esperavam junto às portas de vidro. Lorena avançou primeiro, pedindo que ninguém comentasse o caso. Eduardo ficou para trás, vendo Clara conduzir o carrinho enquanto carregava Miguel e uma sacola de fraldas. Fez menção de ajudá-la, mas ela afastou o puxador. Não transforme culpa em gentileza de corredor.
Se quiser fazer alguma coisa, compareça ao exame. Eduardo respirou fundo. Eu vou. Então compareça sozinho. Lorena ouviu e riu para que os fotógrafos registrassem sua expressão. Você ainda pensa que pode dar ordens a ele? Clara a encarou sob a luz dura do saguão. Não, estou dando a ele uma chance de descobrir quem está mentindo sem alguém segurando seu braço. O sorriso de Lorena desapareceu. Uma servidora surgiu com uma convocação complementar. Além da data da coleta, o documento determinava a preservação dos registros digitais da clínica e a identificação de qualquer pessoa ligada ao pagamento mencionado. Eduardo leu o nome da consultoria e ficou imóvel. Era a mesma empresa que Lorena contratara meses antes para gerenciar uma crise de imagem da Vale Logística. Isso é coincidência, ela disse depressa. Eduardo levantou os olhos. Pela primeira vez naquele dia, não havia desprezo neles, mas dúvida. Clara saiu do fórum sob o barulho das câmeras sem baixar a cabeça. Os repórteres perguntavam se os gêmeos eram filhos de Eduardo, se ela queria participação no grupo empresarial e se havia traído o marido. Ela não respondeu. Apertou Miguel contra o peito, empurrou Daniel para além da multidão e entrou no táxi chamado pelo advogado. Assim que a porta fechou, seu corpo começou a tremer. Ainda não era vitória. O novo exame poderia confirmar aquilo que ela sabia desde o instante em que ouvira os dois corações, mas a verdade biológica não apagaria os meses de abandono. Na calçada, Eduardo permanecia com a convocação em uma mão e o relatório de acesso na outra. Lorena falava sem parar, alegando que a consultoria atendia dezenas de clientes e que Clara preparara uma armadilha. Ele parecia ouvi-la, mas observava o táxi desaparecer entre os carros. Dentro do veículo, Clara abriu sua cópia do registro e encontrou uma linha que o advogado ainda não mencionara. O usuário responsável pelo acesso não autorizado fora criado no dia da coleta, usando um endereço de e-mail vinculado à diretoria de comunicação da empresa de Eduardo. Clara fechou os olhos por um segundo. Agora sabia onde a mentira começara. O que ainda não sabia era até onde Eduardo permitiria que ela fosse. Naquela noite, Clara mal conseguiu colocar os gêmeos para dormir no quarto estreito sobre a pequena loja de costura da tia Celeste. O teto baixo guardava o calor do dia. A máquina de costura vibrava no andar de baixo e cada notificação no celular parecia uma nova ameaça. Um portal de negócios publicara uma matéria dizendo que a ex-esposa de Eduardo Vale tentava usar 2 bebês para obter participação na empresa. Outro site repetia que a paternidade já havia sido descartada por exame científico. Nenhuma reportagem mencionava o protocolo divergente ou o acesso não autorizado ao arquivo. Celeste subiu com 2 canecas de café e encontrou a sobrinha tentando remendar uma camisa enquanto observava Daniel dormir. Você não precisa trabalhar hoje, disse ela. Clara passou a agulha pelo tecido. Preciso pagar as fraldas antes que a decisão provisória vire dinheiro de verdade. A tia colocou a mão sobre a dela. Você não roubou nada de ninguém. Clara respirou com dificuldade, mas deixei que ele contasse a história primeiro. O telefone tocou. Era a dona da confecção onde Clara trabalhava à noite. A mulher pediu desculpas, explicou que clientes estavam fazendo perguntas e disse que seria melhor ela não voltar por alguns dias. Quando a ligação terminou, Clara ficou imóvel. A primeira consequência da campanha de Lorena já tinha chegado. Na manhã seguinte, a sede da Vale Logística parecia mais silenciosa do que de costume. Eduardo entrou na sala do conselho carregando o relatório de acesso da clínica e encontrou o pai, Augusto Vale, acompanhado de 2 diretores. A convocação fora marcada antes mesmo de ele chegar. A imprensa está ligando o nome da empresa a um processo familiar, disse Augusto, sem oferecer uma cadeira ao filho. E agora existe a possibilidade de adulteração de exame. Eduardo colocou o documento sobre a mesa. Ainda não há prova de adulteração. Um dos diretores perguntou se a consultoria citada trabalhava para a área de comunicação. Eduardo respondeu que sim, mas acrescentou que a empresa prestava serviços a dezenas de clientes. Augusto bateu o dedo no relatório. Quem contratou essa consultoria? Lorena apareceu à porta antes que Eduardo respondesse. Eu contratei, por causa da crise com os caminhoneiros no ano passado. Ela explicou que os pagamentos eram legítimos e que Clara estava transformando coincidências em acusações. Augusto não disfarçou o desprezo. Coincidências não costumam chegar com crianças e ordem judicial. Depois que os diretores saíram, ele se aproximou do filho. Você não vai assumir a presidência enquanto eu não souber se abandonou 2 herdeiros por covardia
ou se foi enganado dentro da própria empresa. Eduardo deixou a sala com a frase do pai queimando no ouvido. Lorena o acompanhou até o elevador privativo e tentou segurar sua mão, mas ele se afastou. Você falou com a clínica antes de eu receber o resultado? Perguntou. Ela demorou apenas um segundo, o suficiente para que ele percebesse. Falei com sua assistente para confirmar o horário da coleta. Você estava destruído. Não foi isso que perguntei. Lorena apertou o botão do térreo. Liguei para saber quando o documento seria entregue. Eu precisava preparar a comunicação caso Clara tentasse vazar alguma coisa. Eduardo lembrou-se da manhã em que ela entrara em seu escritório com café e ficara ao lado dele enquanto abria o envelope. Naquela época, interpretara sua presença como cuidado. Agora parecia vigilância. Como sabia que o resultado seria negativo? Lorena soltou uma risada curta. Porque você me contou sobre seu diagnóstico e porque Clara estava nervosa havia semanas. Ela estava grávida de gêmeos, vivendo numa casa onde minha mãe a tratava como intrusa. O elevador abriu, mas nenhum dos dois saiu. Lorena se aproximou. Não permita que uma diferença numérica faça você esquecer tudo o que ela escondeu. Eduardo encarou o reflexo dos dois no metal polido. Pela primeira vez, percebeu que Lorena sempre oferecia certezas exatamente onde ele tinha medo de procurar respostas. Clara passou a manhã no posto de saúde com Miguel, que apresentava febre baixa. Na fila da farmácia, duas mulheres reconheceram seu rosto e cochicharam enquanto olhavam para os bebês. Uma delas ergueu o celular para fotografar. Lá, Clara virou o carrinho e saiu antes de receber os remédios. Do lado de fora, sentou-se num banco e sentiu uma raiva limpa substituir a vergonha. Ligou para o defensor e pediu cópia integral dos documentos apresentados por Eduardo. Depois procurou entre as caixas enviadas do apartamento e encontrou uma pasta azul com exames antigos do marido. Havia relatórios, receitas e uma carta do especialista que os acompanhara 3 anos antes. Clara leu devagar. O médico descrevera redução importante da fertilidade, mas registrara que a concepção natural continuava possível. Mais abaixo, recomendava nova avaliação caso o casal desejasse tentar uma gestação. Eduardo transformara uma possibilidade difícil em impossibilidade, porque isso doía menos do que esperar. Lorena transformara esse medo em sentença. Celeste encontrou a sobrinha cercada de papéis. Isso muda alguma coisa? Clara passou o dedo pela assinatura do médico. Muda a história que ele contou a si mesmo. Não prova quem alterou o exame. Então viu um cartão preso à pasta. Era da antiga secretária de Eduardo, demitida poucas semanas depois da coleta. A mulher se chamava Renata Pires e morava em Guarulhos. Clara hesitou antes de ligar, lembrando que Renata sempre fora discreta e evitava conflitos. Quando atendeu, a ex-secretária ficou em silêncio ao ouvir o nome de Clara. Eu não posso me envolver, disse. Já perdi meu emprego. Clara não insistiu em acusações. Perguntou apenas quem tivera acesso ao calendário da coleta. Renata respondeu que Eduardo, ela própria e Lorena podiam visualizar os compromissos por causa da agenda compartilhada. Acrescentou que, no dia anterior ao exame, Lorena pedira o nome do laboratório e o horário exato, alegando que precisava reorganizar uma reunião. Por que foi demitida? Perguntou Clara. Renata respirou fundo. Porque questionei uma nota fiscal da consultoria. O serviço aparecia como gestão de reputação, mas o valor foi pago por uma empresa menor ligada a um dos sócios. Antes de desligar, prometeu enviar uma cópia do e-mail se ainda a encontrasse. Clara ficou olhando o celular, consciente de que um depoimento informal não bastava. Mesmo assim, pela primeira vez desde o nascimento dos meninos, não estava apenas reagindo. Estava reconstruindo o caminho da mentira. O defensor recomendou cautela e pediu que ela não contactasse mais funcionários sem orientação, pois Lorena poderia acusá-la de intimidação. 2 dias depois, Eduardo compareceu sozinho à coleta determinada pelo tribunal. Chegou antes do horário e encontrou Clara na recepção, com Daniel no colo e Miguel adormecido no carrinho. Ela usava uma blusa simples e tinha olheiras profundas. Nenhum fotógrafo os acompanhava. A febre passou? Ele perguntou, olhando para Miguel. Clara se surpreendeu por ele saber. Como soube? Eduardo desviou os olhos. O plano de saúde registrou o atendimento. O mesmo plano que sua equipe tentou cancelar. Ele recebeu o golpe sem reagir. Daniel começou a chorar quando a enfermeira chamou o nome de Clara. Eduardo estendeu os braços por instinto. Ela hesitou, mas precisava empurrar o carrinho e organizar os documentos.
Então entregou o bebê. Daniel se calou ao ouvir a voz baixa do pai. O gesto não provava nada, e Clara se recusou a transformá-lo em sinal do destino, mas viu Eduardo perder a cor. Ele faz isso com qualquer voz grave, disse, protegendo-se. Eu sei. Eduardo segurou o menino com cuidado desajeitado. Não estou dizendo que significa alguma coisa. Ainda assim, quando a enfermeira pediu que ele devolvesse o bebê, seus dedos demoraram a soltar a manta. Lorena chegou poucos minutos depois, embora ele tivesse pedido que não viesse, e a atmosfera mudou imediatamente. Você não precisava aparecer, Eduardo disse. Lorena sorriu para a recepcionista e respondeu que não o deixaria enfrentar sozinho uma manipulação emocional. Clara pegou Daniel de volta. Ele veio fazer um exame, não atravessar uma guerra. Lorena olhou para os bebês. Para você, talvez sejam a mesma coisa. O funcionário responsável pela coleta explicou o procedimento, conferiu documentos diante de todos e lacrou as amostras com códigos assinados pelas partes. Clara observou cada etapa. Quando chegou a vez de Lorena assinar como testemunha do comparecimento de Eduardo, o técnico informou que apenas participantes autorizados poderiam permanecer. Ela foi conduzida para fora. Antes de sair, lançou um olhar rápido para os envelopes lacrados. Eduardo percebeu. Durante a coleta, perguntou ao técnico se alguém externo poderia acessar o resultado antes do juízo. O homem respondeu que não, pois o sistema usava autenticação dupla e qualquer consulta ficaria registrada. Clara ergueu os olhos para Eduardo. Era assim que deveria ter sido da primeira vez. Ele apertou o algodão contra o braço. Eu deveria ter exigido isso. Não era um pedido de desculpas, mas foi a primeira admissão de erro que ela ouviu. Na saída, Eduardo tentou conversar com Clara longe de Lorena. Disse que poderia pagar uma cuidadora até a decisão definitiva e oferecer um apartamento mais adequado para os meninos. Clara recusou. Você ainda acha que tudo se conserta com uma transferência? Ele conteve a irritação. Estou tentando garantir que eles tenham o necessário. Então cumpra a ordem judicial e pare de alimentar matérias contra mim. Eduardo afirmou que não autorizara as reportagens. Clara mostrou no celular a fotografia usada por um dos portais. Tinha sido tirada no corredor do fórum por um fotógrafo que trabalhava nos eventos da empresa. Sua área de comunicação entregou a imagem e repetiu detalhes que só estavam no acordo. Ele examinou a publicação. Lorena se aproximou e disse que o material fora divulgado para proteger a reputação do grupo. Eduardo virou-se lentamente. Sem minha autorização, ela respondeu que não podia esperar enquanto Clara construía uma narrativa de vítima. Você disse que eu deveria cuidar disso. Eduardo lembrou-se de ter dito apenas que não queria escândalo. O modo como Lorena transformava frases vagas em permissão começava a assustá-lo. Retire as matérias e envie uma correção sobre o novo exame, ordenou. Isso vai parecer uma confissão. Então pare de decidir o que eu devo parecer. Na mesma tarde, Renata enviou o e-mail prometido. A mensagem mostrava Lorena solicitando a uma consultoria um serviço urgente de contenção de risco familiar, com referência ao protocolo do laboratório e à data de entrega do laudo. Havia também uma nota para que qualquer comunicação fosse encaminhada diretamente a ela, sem passar pela secretaria de Eduardo. Clara entregou o arquivo ao defensor, que pediu a preservação dos metadados e solicitou que o juízo intimasse a empresa a apresentar registros de pagamento. Ela não sentiu triunfo. Sentiu medo, porque agora Lorena saberia que o caminho estava se fechando. À noite, enquanto fechava a loja com Celeste, um carro preto parou do outro lado da rua. Clara reconheceu o motorista de Eduardo, mas não viu quem estava no banco traseiro. O veículo permaneceu ali por alguns minutos e partiu. Pouco depois, seu celular recebeu uma mensagem de número desconhecido. A frase era curta: desista do exame antes que seus filhos paguem pela sua teimosia. Clara fotografou a tela, encaminhou ao advogado e trancou a porta. No edifício da Vale Logística, Eduardo acabava de descobrir que Lorena apagara de seu computador uma pasta inteira de notas fiscais. Pela primeira vez, a dúvida deixou de ser suspeita e se tornou medo. A mensagem de ameaça ainda brilhava na tela quando Clara ouviu 3 batidas lentas na porta da loja. Celeste levou a mão ao peito, mas Clara fez sinal para que permanecesse atrás do balcão e chamou a polícia antes de se aproximar. Do lado de fora não havia ninguém, apenas uma caixa de papelão molhada pela garoa e uma fotografia dos gêmeos saindo do posto de saúde. Sobre o rosto de Daniel
Alguém desenhara um círculo vermelho. Não abra, pediu Celeste a voz quebrada. Clara fotografou tudo pela janela. Esperou os agentes chegarem e entregou o celular com a mensagem. Um dos policiais explicou que seria difícil identificar o remetente sem investigação técnica, mas registrou a ocorrência e recolheu a caixa. Quando os homens foram embora, Celeste trancou as cortinas. Você precisa aceitar o dinheiro de Eduardo e sair daqui. Clara olhou para os berços improvisados no fundo da loja. Aceitar o dinheiro não vai apagar o que sabem sobre nós. O telefone tocou novamente. Era o advogado de Eduardo, oferecendo uma reunião reservada na manhã seguinte. Em troca da retirada do pedido de paternidade, Clara receberia um apartamento, uma pensão por 5 anos e uma cláusula de confidencialidade. Ela desligou sem responder. Pela primeira vez, a proposta não pareceu apenas uma tentativa de comprá-la. Pareceu uma corrida contra alguma coisa que estava prestes a ser descoberta. Na sede da Vale Logística, Eduardo passou a madrugada comparando notas fiscais, e-mails e relatórios internos. A pasta apagada por Lorena continha pagamentos feitos por uma empresa chamada Salles Estratégia, registrada em nome de um primo dela. O valor maior fora transferido 2 dias antes da emissão do primeiro exame. Eduardo chamou o diretor de tecnologia e exigiu a recuperação dos arquivos, mas o homem informou que parte dos registros havia sido excluída também do servidor de segurança usando uma credencial administrativa. Quem possuía essa credencial? Perguntou Eduardo. O diretor hesitou. Sua diretora de comunicação e o antigo gerente de sistemas. Lorena entrou na sala sem bater. Você está investigando sua própria equipe por causa de uma mulher que mentiu durante meses? Eduardo fechou o computador. Clara não sabia que eu tinha visto a correspondência da consultoria. Lorena manteve a calma. E daí? Mesmo assim, ontem à noite alguém ameaçou os filhos dela. Por um instante, o rosto da amante endureceu. Está me acusando? Estou perguntando por que tudo ao redor desse exame leva até você. Lorena se aproximou, os olhos úmidos e furiosos, porque fui a única pessoa que ficou ao seu lado quando você descobriu que sua esposa estava grávida de filhos que acreditava não poder ter. Eu protegi você quando ela destruiu sua dignidade. Eduardo sustentou o olhar. Ou protegeu a história que queria que eu acreditasse. Na manhã da reunião, Clara chegou ao escritório do advogado de Eduardo com o defensor público e uma cópia da ocorrência policial. A sala tinha paredes de vidro, mesa de madeira escura e uma vista que fazia São Paulo parecer distante dos problemas de quem não podia pagar aluguel. Eduardo não estava presente. Seu advogado apresentou uma nova proposta, ainda mais generosa, desde que Clara encerrasse o processo antes da divulgação do exame independente. O resultado já foi entregue ao juízo? Perguntou ela. O homem respondeu que permanecia sob sigilo e que nenhuma das partes tivera acesso. Então por que seu cliente aumentou a oferta? O advogado desviou para o bem-estar das crianças. Clara abriu a pasta e colocou a fotografia marcada sobre a mesa. Isto também faz parte do bem-estar delas? Ele empalideceu e afirmou desconhecer a ameaça. O defensor de Clara pediu suspensão imediata da reunião. Antes de sair, o advogado de Eduardo disse que a proposta expiraria naquele dia. No corredor, Clara parou diante de uma janela e sentiu as pernas fraquejarem. Com aquele dinheiro, poderia levar Daniel e Miguel para um lugar seguro, pagar uma cuidadora e deixar Celeste fora do perigo. Ninguém vai julgá-la se aceitar, disse seu defensor. Clara olhou para a foto dos filhos. Eles vão crescer acreditando que foram rejeitados porque eu assinei uma mentira. Eu não posso comprar segurança com o nome deles. A resposta de Clara chegou a Eduardo poucos minutos depois. Ele havia autorizado a proposta por orientação dos advogados, mas não esperava que incluíssem a retirada definitiva da investigação sobre o primeiro exame. Quando leu a cláusula, ligou para o escritório. Quem mandou acrescentar isso? O advogado respondeu que Lorena enviara recomendações da área de comunicação e que a intenção era impedir danos maiores à companhia. Eduardo encerrou a chamada e foi até o antigo escritório dela. Encontrou gavetas vazias, um computador sem histórico e uma trituradora cheia de fragmentos. Lorena surgira atrás dele, segurando uma bolsa e o casaco. Augusto me afastou até o fim da investigação, disse. Eduardo mostrou a minuta do acordo. Você tentou fazê-la desistir da perícia usando meus advogados. Lorena não negou. Tentei salvar o que ainda resta da sua imagem. E a ameaça? Não fui eu. A resposta veio rápida.
mas seus olhos se moveram para a porta. Eduardo aproximou-se. Então diga quem foi. Ela apertou os lábios. Você está deixando o medo transformá-lo num homem ingrato. Ele soltou uma risada sem humor. Não. O medo me transformou no homem que expulsou Clara de casa. Agora estou tentando descobrir quem se beneficiou disso. Lorena fechou a bolsa. Quando descobrir, talvez seja tarde demais para recuperar qualquer uma de nós. Na tarde seguinte, o laboratório indicado pelo tribunal comunicou que o laudo independente estava concluído e fora enviado diretamente à juíza. Lorena apresentou por meio de seus próprios advogados uma petição questionando a cadeia de custódia das amostras. Alegou que Clara tivera contato prévio com uma técnica de enfermagem que trabalhava no mesmo grupo laboratorial, embora a mulher atuasse em outra unidade e jamais tivesse tocado no material. A estratégia conseguiu adiar a divulgação. Clara recebeu a notícia enquanto desmontava uma máquina de costura. O proprietário do imóvel avisara Celeste de que não renovaria o aluguel, pois não queria jornalistas nem polícia diante do prédio. Elas teriam 10 dias para sair. É culpa minha, disse Clara. Celeste segurou seu rosto. A culpa é de quem ameaça uma mãe, não de quem abre a porta para ela. Mesmo assim, Clara viu as caixas acumuladas no chão e sentiu que estava arrastando todos para a queda. Naquela noite, escreveu uma mensagem a Eduardo dizendo que aceitaria conversar, mas apagou antes de enviar. Daniel acordou chorando e ela o pegou no colo. Miguel despertou logo depois. Sentada entre os dois berços, Clara permitiu-se chorar em silêncio. Depois abriu o computador e começou a organizar cada documento em ordem cronológica. Se queriam cansar, lá ela responderia com precisão. Eduardo apareceu na loja na manhã seguinte sem motorista, seguranças ou Lorena. Encontrou Clara empilhando caixas enquanto Celeste levava os bebês para o quarto. Soube que o proprietário pediu o imóvel, ele disse. Clara não perguntou como. Veio oferecer outro apartamento? Vim porque a ameaça pode estar ligada a alguém da empresa. Ela cruzou os braços. E isso deveria me tranquilizar? Eduardo colocou sobre o balcão uma cópia recuperada de uma nota fiscal. O documento registrava um pagamento para análise de vulnerabilidade reputacional e monitoramento de risco familiar. O beneficiário final era um consultor chamado Mauro Siqueira, antigo gerente de sistemas da clínica que fizera o primeiro exame. Ele saiu do laboratório uma semana depois do laudo, explicou Eduardo. A equipe técnica recuperou parte dos arquivos apagados. Clara sentiu o estômago se contrair. Lorena contratou esse homem. A empresa dela pagou uma consultoria ligada a ele. E você ainda fala como se fosse coincidência. Eduardo baixou os olhos. Eu não sabia. Clara se aproximou. Você não quis saber. Existe uma diferença. Ele aceitou o golpe, mas então perguntou sobre a ameaça e pediu que ela se mudasse temporariamente para um imóvel protegido pela empresa. Clara recusou. Não vou levar meus filhos para uma casa controlada por quem apagou nossos nomes. Eduardo respondeu baixo. A empresa não é Lorena. Clara sustentou o olhar. Durante meses, para mim, foi. Um choro agudo veio do quarto. Celeste apareceu carregando Miguel, que respirava com dificuldade depois de se engasgar com leite. Clara correu, mas Eduardo chegou primeiro e recebeu o bebê enquanto ela procurava a seringa de limpeza nasal. Ele manteve Miguel inclinado, seguiu as instruções de Celeste e falou com uma calma que não combinava com o pânico em seus olhos. Em poucos segundos, a respiração do menino se regularizou. Eduardo permaneceu imóvel, segurando-o contra o peito. Miguel agarrou a lapela de sua camisa. Ele está bem, disse Clara, embora sua própria voz tremesse. Eduardo olhou para o rosto do bebê como se tentasse memorizar cada detalhe. Eu deveria ter estado aqui antes. Clara pegou o filho de volta. Deveria. Não havia crueldade em sua resposta, apenas verdade. Eduardo respirou fundo. Se o exame confirmar que são meus. Não termine essa frase. Ela ajeitou a manta de Miguel. Eles não começaram a existir quando um laboratório decidiu. Você os viu no hospital. Ouviu os dois chorando. Ainda assim escolheu ir embora. Eduardo ficou pálido. Eu achei que você tivesse me traído, e por isso decidiu que eles não mereciam nem o benefício da dúvida. Ele não encontrou resposta. Quando saiu, deixou a nota fiscal sobre o balcão, mas levou consigo uma certeza dolorosa. Mesmo que o resultado o declarasse pai, nenhuma folha poderia devolver os meses que perdera.
A perícia digital do tribunal avançou mais rápido depois que Eduardo entregou voluntariamente os arquivos recuperados. Um especialista comparou o laudo recebido por ele com a versão preservada no servidor original da clínica. Os documentos tinham a mesma data, o mesmo nome de paciente e a mesma assinatura eletrônica aparente, mas resultados diferentes. Na versão original, os marcadores genéticos não excluíam Eduardo. O arquivo fora aberto fora do expediente, exportado para um computador externo e substituído no sistema de envio. Ainda faltava provar quem dera a ordem e quem recebera o pagamento final. Por isso, a juíza manteve o conteúdo sob sigilo e marcou nova audiência. O defensor ligou para Clara e explicou apenas que existiam indícios concretos de alteração. Ela fechou os olhos, apoiando-se na parede. Então eu não estava louca. Nunca esteve. A resposta simples quase a derrubou. Durante meses, Eduardo, Lorena, os advogados e parte da imprensa haviam tratado sua certeza como o desespero de uma mulher abandonada. Agora havia um rastro técnico. Clara perguntou se poderiam divulgar a descoberta, mas o defensor recomendou esperar. Qualquer vazamento poderia permitir que os responsáveis alegassem contaminação da investigação. Ela concordou. Dessa vez, seu silêncio não seria submissão, seria estratégia. Lorena recebeu a intimação no apartamento de Eduardo, onde ainda mantinha roupas e documentos. Ele chegou quando ela retirava uma pequena caixa do cofre. "O que tem aí?" perguntou. Ela segurou a caixa contra o corpo. "Coisas minhas." Eduardo bloqueou a porta. O tribunal encontrou 2 versões do laudo. O rosto dela perdeu a cor. "Você acredita em qualquer coisa que Clara coloca diante de você?" A versão original estava no servidor da clínica. Lorena ficou em silêncio. Eduardo então mostrou a ordem judicial, exigindo seus registros bancários e comunicações com Mauro Siqueira. "Diga a verdade antes que outra pessoa diga por você." Ela riu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. "A verdade é que eu fiz tudo para impedir que você voltasse para uma mulher que nunca pertenceu ao seu mundo." Alterou o exame. Lorena apertou a caixa. "Eu não disse isso. Ameaçou as crianças. Nunca machucaria uma criança, mas machucaria Clara." A amante passou por ele e abriu a porta. "Você quer alguém para culpar porque não suporta admitir que foi você quem escolheu abandoná-los." Antes de sair, acrescentou: "Mesmo que eu tenha colocado uma arma sobre a mesa, foi sua mão que apertou o gatilho." Eduardo permaneceu sozinho. A frase era cruel, mas verdadeira o suficiente para doer. Na véspera da nova audiência, Clara recebeu uma ligação do defensor. O exame independente estava confirmado como válido, e a juíza autorizara sua divulgação em sessão. Ele não revelou o resultado pelo telefone, mas sua voz carregava uma emoção que Clara tentou não interpretar. Pouco depois, Eduardo recebeu a mesma convocação. Lorena também deveria comparecer, agora não apenas como acompanhante, mas como pessoa diretamente relacionada aos registros investigados. Na loja vazia, cercada por caixas, Clara separou um vestido azul escuro que Celeste ajustara para ela anos antes. Não era novo nem caro, mas servia bem. "Amanhã eles vão olhar para suas roupas outra vez", disse a tia. Clara passou a mão pelo tecido. "Que olhem." Colocou numa pasta o recibo original, os e-mails de Renata, a fotografia ameaçadora e a cópia da nota fiscal entregue por Eduardo. Do outro lado da cidade, Lorena apagava mensagens do celular enquanto seus advogados tentavam impedir a apresentação dos registros bancários. Eduardo permaneceu no quarto vazio dos gêmeos, preservado desde antes do nascimento, encarando 2 berços que nunca haviam sido usados. Na manhã seguinte, um deles ouviria a verdade que temia. O outro descobriria que o medo já não podia protegê-lo das consequências. Quando Clara entrou na sala de audiência com Daniel no colo e Miguel no carrinho, Lorena já estava sentada ao lado de Eduardo, usando um conjunto branco impecável e um sorriso que parecia preparado para as câmeras do lado de fora. Clara vestia o azul escuro ajustado por Celeste, sapatos gastos e nenhuma joia além da aliança que ainda não tivera coragem de vender. Lorena inclinou-se para Eduardo e sussurrou algo, cobrindo a boca com a mão. Os dois não chegaram a rir alto, mas Clara ouviu o suficiente. Ela veio vestida para pedir piedade. Eduardo não respondeu, porém a tensão em seu rosto não impediu Lorena de continuar. Talvez tenha trazido os bebês para comover a juíza. Clara estacionou o carrinho ao lado do defensor e ajeitou Daniel sobre o ombro.
Não trouxe meus filhos para comover ninguém, disse sem erguer a voz. Trouxe porque a pessoa que cuidaria deles perdeu a casa por causa deste processo. Lorena arqueou a sobrancelha. Sempre há uma tragédia nova. A juíza Helena Azevedo entrou antes que Clara respondesse. Todos se levantaram. Quando a magistrada tomou seu lugar, pediu que os celulares fossem desligados e anunciou que a sessão trataria da filiação, da validade dos documentos anteriores e dos indícios de interferência no primeiro exame. O advogado de Eduardo tentou começar com uma proposta de acordo. Disse que seu cliente reconhecia a necessidade de preservar as crianças e estava disposto a garantir moradia, assistência médica e uma reserva financeira, desde que os detalhes permanecessem em sigilo. Clara ouviu até o fim. A proposta exige que eu retire o pedido de investigação sobre o laudo adulterado? Perguntou. O advogado hesitou. Exige apenas que as partes encerrem o conflito. A juíza olhou para Clara. A senhora aceita? Ela sentiu todos os olhos sobre o vestido simples, os filhos e a pasta gasta diante de si. Durante meses, aquela seria a resposta mais fácil. Bastava dizer sim, sair dali com segurança e permitir que a família Vale chamasse o crime de mal-entendido. Clara colocou Daniel no carrinho e se levantou. Não, excelência. Meus filhos não são um problema de imagem que pode ser resolvido em segredo. Eu quero que o resultado seja lido e que se descubra quem mudou o primeiro documento. Eduardo abaixou a cabeça. Lorena soltou uma risada curta. Ela quer um espetáculo porque sabe que não tem mais nada. A juíza bateu levemente com a caneta sobre a mesa. A próxima interrupção da senhora poderá resultar em sua retirada da sala. Um técnico indicado pelo tribunal foi chamado. Ele explicou, em linguagem simples, que as amostras de Clara, Eduardo e dos gêmeos haviam sido coletadas sob supervisão, lacradas diante das partes e analisadas por equipes separadas. Nenhuma pessoa ligada ao primeiro laboratório tivera acesso ao procedimento. A juíza abriu o envelope oficial e leu em silêncio antes de levantar os olhos. O exame conclui que Eduardo Vale é o pai biológico de Daniel Nascimento Vale e Miguel Nascimento Vale, com grau de certeza compatível com a confirmação da paternidade. O ar desapareceu da sala. Eduardo permaneceu imóvel, os lábios entreabertos, olhando para os dois meninos como se os visse pela primeira vez. Lorena balançou a cabeça. Isso não pode estar certo. O advogado dela tentou protestar, mas a juíza afirmou que as objeções à coleta haviam sido examinadas e rejeitadas. Clara fechou os olhos. Não sentiu triunfo. Sentiu o peso de meses inteiros saindo de seus ombros de uma só vez, deixando no lugar um cansaço profundo. Miguel se mexeu no carrinho e Eduardo deu um passo involuntário em sua direção. Clara colocou a mão sobre a alça. Agora você sabe, murmurou. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Lorena recuperou a voz antes de todos. Disse que um segundo exame não explicava as diferenças do primeiro e sugeriu que Clara poderia ter manipulado o novo procedimento por meio de contatos pessoais. A juíza respondeu que aquela acusação já fora analisada e que não existia qualquer ligação entre Clara e os profissionais responsáveis. Em seguida, chamou a especialista encarregada da perícia digital. A mulher apresentou duas versões do laudo inicial. A primeira, preservada numa cópia automática do sistema da clínica, não excluía Eduardo como pai. A segunda, enviada à residência do casal, continha dados alterados e uma conclusão oposta. Os arquivos não foram modificados por erro de digitação, explicou. Houve acesso deliberado, exportação para equipamento externo e substituição antes do envio. O identificador utilizado pertencia a Mauro Siqueira, antigo gerente de sistemas da clínica. A movimentação ocorrera depois de um pagamento feito por uma empresa ligada à Sales Estratégia. Lorena ficou rígida. Minha empresa contratava consultores de tecnologia. Isso não prova que eu ordenei nada. A especialista concordou que o pagamento isolado não bastaria. Então a juíza pediu que fosse exibido o restante do material preservado. Na tela diante da sala surgiu uma sequência de mensagens recuperadas de uma conta corporativa. Lorena pedira a Mauro que confirmasse o protocolo da coleta, verificasse o prazo de entrega e garantisse que o arquivo final não chegasse a Eduardo antes de passar por sua equipe. Em outra mensagem, escrita na noite anterior ao envio do laudo, ela perguntava se a versão corrigida já estava pronta. Mauro respondera que o risco era alto e exigira o restante do pagamento. Lorena levantou-se. Essas mensagens foram tiradas de contexto.
Seu advogado pediu uma pausa, mas a juíza determinou que ela se sentasse. A última prova era um áudio enviado por Mauro após receber a intimação. A voz dele dizia que cumprira a alteração porque Lorena garantira que Eduardo era estéril e que o documento serviria apenas para acelerar uma separação inevitável. Dizia também que a ameaça contra Clara não partira dele. Lorena olhou para Eduardo procurando apoio. Eu fiz isso porque sabia o que ela faria com você. Eduardo recuou como se tivesse sido tocado. Você mudou o exame. Eu impedi que ela usasse crianças para entrar na sua família. São meus filhos. A voz dele saiu baixa, quebrada. Você sabia que poderiam ser meus. Clara sentiu a raiva crescer quando Lorena tentou transformar a fraude em proteção. A mulher apontou para ela. Você nunca pertenceu ao mundo dele. Casou-se com Eduardo quando ele estava vulnerável, ocupou uma casa que não era sua e engravidou justamente quando a sucessão da empresa começou a ser discutida. Clara levantou-se devagar. Eu estava ao lado dele antes de existir sucessão, antes de você chegar e antes de os Vale considerarem que ele era forte o bastante para comandar qualquer coisa. Lorena riu, mas a voz tremeu. E mesmo assim ele escolheu acreditar em mim. Clara olhou para Eduardo. Nisso ela tem razão. O silêncio seguinte foi pior do que qualquer grito. Eduardo levou a mão ao rosto. Clara, Ela o interrompeu. Não diga que foi enganado como se isso apagasse o que fez. Você viu um papel que confirmava seu maior medo e decidiu que não precisava ouvir mais nada. Mandou trocar as fechaduras, bloqueou o dinheiro e deixou 2 recém-nascidos sem assistência. Lorena alterou o laudo. Você transformou a mentira numa sentença. Eduardo não tentou se defender. Diante da juíza, dos advogados e dos filhos, respondeu apenas, eu sei. A juíza pediu que Eduardo explicasse por que recusara a primeira solicitação de repetição do exame. Ele demorou a responder. Porque eu tinha medo de descobrir que o problema era comigo, confessou. Passei anos ouvindo que talvez nunca pudesse ter filhos. Quando Clara engravidou, eu quis acreditar que era um milagre, mas também comecei a suspeitar de tudo. Lorena alimentou essa suspeita e o laudo me deu uma saída. Era mais fácil pensar que minha esposa tinha me traído do que admitir que eu estava aterrorizado. A magistrada perguntou se ele tivera alguma prova de infidelidade, além do documento adulterado. Eduardo negou. Então o senhor escolheu punir sua esposa e as crianças com base numa conclusão que se recusou a verificar. Ele baixou a cabeça. Sim, Augusto Vale, sentado no fundo da sala, fechou os olhos com vergonha. Clara percebeu que Eduardo finalmente dizia a verdade, mas ela não sentiu alívio. A confissão não devolvia as noites em que contara moedas para comprar leite, nem apagava o som dos seguranças arrastando suas caixas para fora do apartamento. O reconhecimento era necessário, perdão era outra coisa. O advogado de Lorena tentou atribuir a responsabilidade exclusiva a Mauro, alegando que ela jamais ordenara uma fraude genética e que a expressão versão corrigida poderia se referir a qualquer documento. A perícia, porém, apresentou o comprovante de uma segunda transferência feita horas depois do envio do laudo falso. O valor saíra de uma conta pessoal de Lorena e fora dividido entre Mauro e um intermediário que administrava números telefônicos temporários. Um desses números enviara a ameaça a Clara. Lorena perdeu a compostura. Eu não mandei ameaçar as crianças. Pedi que ele a assustasse, nada mais. Sua própria frase encerrou a defesa. Eduardo olhou para ela com horror. Você fotografou meus filhos para ameaçar a mãe deles. Lorena começou a chorar. Disse que passara a vida vendo mulheres pobres serem abandonadas sem nada, que se recusava a terminar como sua mãe e que Clara sempre teria uma ligação com Eduardo enquanto os gêmeos existissem. Eu só queria garantir meu lugar. Clara respondeu com frieza. Você tentou garantir seu lugar apagando o lugar de 2 crianças. A juíza interrompeu o confronto e informou que os indícios de fraude, ameaça e manipulação de registros seriam encaminhados para a apuração pelas autoridades competentes. A decisão sobre a filiação foi pronunciada ainda naquela sessão. Daniel e Miguel seriam registrados como filhos de Eduardo, com todos os direitos correspondentes. A contribuição provisória seria revista de acordo com as necessidades reais das crianças, e qualquer convivência com o pai dependeria de avaliação e de um plano gradual, porque vínculo biológico não apagava o abandono anterior. A juíza também reconheceu que Clara fora privada de recursos durante o período mais vulnerável após o parto e determinou que essa conduta fosse considerada na separação patrimonial
e nas medidas de proteção. Eduardo ouviu tudo sem contestar. Quando seu advogado sugeriu recorrer de alguns pontos, ele respondeu que não autorizaria nenhuma tentativa de atrasar o reconhecimento dos filhos. Lorena foi retirada da sala acompanhada por seus representantes, depois de insistir que Eduardo a procuraria quando o escândalo passasse. Ele não levantou os olhos. O sorriso com que ela chegara desaparecera por completo. Do lado de fora, os fotógrafos aguardavam a versão de uma mulher pobre derrotada. Encontrariam outra história. Antes de Clara sair, Eduardo se aproximou a uma distância respeitosa. Daniel dormia e Miguel brincava com a borda da manta. "Posso olhar para eles?" perguntou. Clara não se moveu, mas também não fechou o carrinho. Eduardo se ajoelhou. Seus olhos se encheram quando percebeu o formato das mãos, o movimento das sobrancelhas e pequenos traços que antes se negara a reconhecer. "Eu não tenho direito de pedir nada hoje", disse. "Não tem", respondeu Clara. "Mas vou assumir tudo o que fiz." Ela respirou fundo. "Assuma sem esperar que isso compre nossa volta." Eduardo assentiu. "Eu entendo." Clara sabia que ele ainda não entendia completamente, mas pela primeira vez não tentou convencê-lo. Empurrou o carrinho até a saída, onde os repórteres começaram a gritar perguntas. Eduardo caminhou atrás dela e, diante das câmeras, declarou que os gêmeos eram seus filhos, que Clara jamais o enganara e que toda a acusação pública contra ela fora injusta. Depois afastou-se para deixá-la passar. Clara desceu os degraus do fórum sob uma luz forte de fim de tarde. Não carregava riqueza, vingança ou uma nova identidade. Carregava apenas os filhos e a verdade. Pela primeira vez, aquilo era suficiente para calar todos que haviam rido dela. 3 dias depois da audiência, a Vale Logística publicou uma nota oficial reconhecendo que Clara Nascimento fora injustamente acusada e que Daniel e Miguel eram filhos legítimos de Eduardo Vale. A empresa retirou as matérias distribuídas pela antiga diretoria de comunicação, pediu correções aos portais que haviam repetido as acusações e informou o afastamento definitivo de Lorena Salles. Eduardo recusou a versão preparada pelos advogados, que falava em falha de procedimento, e gravou uma declaração com o próprio rosto diante das câmeras. "Clara nunca me traiu. Eu aceitei uma mentira porque ela confirmava meus medos e usei meu poder para puni-la sem ouvi-la. Os danos causados a ela e aos nossos filhos são responsabilidade minha." O vídeo se espalhou mais rápido do que as antigas difamações. Alguns o chamaram de corajoso. Outros disseram que uma confissão pública não apagava o abandono. Clara concordava com os segundos. Assistiu à gravação enquanto embalava Miguel na nova casa alugada, paga provisoriamente conforme a decisão judicial. Quando Celeste perguntou se aquilo mudava alguma coisa, ela respondeu: "Muda o que as pessoas sabem. Não muda o que nós vivemos." Mesmo assim, naquela noite, Daniel e Miguel dormiram num quarto seguro, e pela primeira vez Clara não precisou contar moedas antes de preparar as mamadeiras. Lorena passou a responder pelos indícios de fraude, ameaça e manipulação de dados enquanto seus advogados tentavam demonstrar que Mauro Siqueira executara parte das ações sem ordem direta. A investigação confirmou, porém, que ela financiara a adulteração e autorizara o monitoramento de Clara. A fotografia marcada dos gêmeos fora produzida por um homem contratado pelo intermediário para intimidá-la. Lorena negou ter desejado qualquer violência, mas a justificativa não diminuía o medo que causara. Em uma audiência posterior, pediu para falar com Clara. O pedido foi recusado primeiro, mas Clara acabou aceitando uma conversa breve, acompanhada pelos advogados. Lorena apareceu sem a elegância controlada que usava no fórum. "Você venceu", disse, evitando olhar diretamente para ela. Clara permaneceu sentada. "Isto nunca foi uma competição." Lorena apertou as mãos. "Para mulheres como nós, sempre é." Então contou que sua mãe passara anos esperando por um homem rico que prometera reconhecer-la publicamente e nunca cumprira. Lorena aprendera cedo que a mulher sem sobrenome era sempre descartada. Clara ouviu sem interromper. "Sua dor explica por que você tinha medo", respondeu. "Não explica por que tentou apagar meus filhos." Lorena ergueu os olhos, derrotada. Clara não ofereceu perdão, apenas saiu sem carregar o ódio que a outra mulher tentara deixar em suas mãos. Eduardo afastou-se da presidência executiva antes que o conselho pudesse obrigá-lo. Augusto Vale interpretou a decisão como fraqueza e, durante semanas, tentou convencê-lo a controlar a crise como qualquer outro problema empresarial.
Você está entregando a empresa por causa de um erro doméstico, disse o pai. Eduardo respondeu sem elevar a voz. Foi justamente por tratar minha família como uma questão de controle que cheguei até aqui. Pela primeira vez, não pediu aprovação. Transferiu suas funções temporariamente, começou terapia e entregou ao tribunal um plano de convivência gradual com os filhos. As primeiras visitas aconteceram numa sala simples de um centro familiar, acompanhadas por uma profissional. Eduardo chegou com brinquedos caros demais e Clara pediu que deixasse metade no carro. Eles precisam de presença, não de uma loja inteira. Ele aceitou. No início, não sabia trocar uma fralda sem pedir ajuda, confundia as mamadeiras e entrava em pânico a cada choro. Não tentou fingir competência. Aprendeu. Daniel demorou a aceitar seus braços. Miguel sorria com mais facilidade, mas chorava quando Clara saía de seu campo de visão. Eduardo nunca pediu que ela se afastasse. Eles têm motivo para confiar primeiro em você, reconheceu. Clara observava, ainda desconfiada, mas começou a perceber que ele finalmente suportava sentir-se insuficiente sem transformar essa fraqueza em crueldade. O divórcio foi concluído 4 meses depois. Clara recebeu a parte que lhe cabia pelo tempo de casamento, a reparação pelos recursos retirados após o parto e a garantia de que os filhos teriam seus direitos preservados. Augusto ofereceu uma quantia adicional em troca de discrição sobre os conflitos internos da família. Clara recusou. Não vou vender silêncio outra vez. Eduardo apoiou a decisão diante do pai, mesmo sabendo que isso ampliaria a crise no conselho. Na saída do cartório, ele entregou a Clara a antiga aliança, que ela deixara no apartamento quando fora expulsa. Achei que talvez quisesse ficar com ela. Clara segurou o pequeno círculo dourado por alguns segundos. Eu não quero lembrar apenas do que deu errado. Eduardo pareceu surpreso. Ela continuou. Mas também não quero fingir que não existiu. Guardou a aliança na bolsa, não no dedo. Antes de se despedirem, ele perguntou se um dia poderia levá-la para tomar café. Clara respondeu com honestidade. Hoje, não. Eduardo assentiu. Tudo bem. Não insistiu. Não enviou flores e não transformou a recusa em drama. Na semana seguinte, apareceu no horário combinado para ver os meninos, carregando apenas 2 fraldas extras e uma lista de dúvidas anotadas no celular. Com parte do dinheiro da separação, Clara alugou um pequeno espaço em Vila Mariana e abriu um ateliê de ajustes e peças sob medida. Deu ao lugar o nome de 2 Fios, em homenagem aos filhos e às 2 linhas que, quando unidas, davam força ao tecido. Celeste assumiu o caixa algumas tardes, enquanto Clara costurava vestidos, reformava ternos e ensinava 2 mulheres da região que também precisavam recomeçar. A primeira matéria sobre o ateliê surgiu por causa do processo, mas Clara recusou entrevistas que explorassem a humilhação. Preferia falar de trabalho. Quando uma cliente perguntou como ela tivera coragem de enfrentar uma família tão poderosa, respondeu: Eu não tive coragem todos os dias. Em alguns, só não tive outra escolha. Eduardo apareceu na inauguração sem assessores. Ficou perto da porta, ajudou a montar um berço portátil para os gêmeos e comprou uma camisa simples pelo preço marcado, sem pedir desconto nem oferecer investimento. Augusto não compareceu, mas enviou flores. Clara devolveu o cartão e manteve as flores na entrada. Já não precisava aceitar ou rejeitar cada gesto como uma declaração de guerra. Podia escolher o que ficava e o que ia embora. Os meses transformaram a convivência em rotina. Eduardo passou a buscar Daniel e Miguel 2 tardes por semana e, depois de avaliação favorável, começou a ficar com ele sozinho por algumas horas. Aprendeu que Daniel só dormia quando ouvia uma canção baixa e que Miguel odiava meias. Guardava remédios, horários e alergias numa planilha, mas aos poucos deixou de tratar a paternidade como tarefa a ser dominada. Em uma tarde de chuva, levou os meninos de volta ao ateliê com a camisa manchada de papinha e o cabelo desarrumado. Clara riu antes de conseguir se controlar. Eduardo parou na porta, surpreso com o som. É a primeira vez que você ri de mim sem querer me ferir, disse. Ela respondeu. É a primeira vez que você parece um pai de verdade e não um homem tentando vencer uma avaliação. O sorriso dele desapareceu, substituído por algo mais humilde. Ainda tenho medo de falhar. Clara pegou Miguel de seus braços. Vai falhar muitas vezes. E o que faço quando acontecer? Ela olhou para ele. Não culpe outra pessoa. Fique. Conserte o que puder. Eduardo assentiu.
Aquela orientação simples tornou-se a medida de sua mudança. Quase um ano após a audiência, Lorena aceitou um acordo que incluía reparação, restrições profissionais relacionadas ao acesso a dados e continuidade do processo pelas ameaças associadas ao intermediário. Mauro também respondeu por sua participação. Clara não acompanhou cada detalhe. Entendera que justiça não era assistir diariamente à queda de quem a ferira. Era recuperar o controle da própria vida. Eduardo retornou à Vale Logística apenas como diretor de operações, sem assumir a presidência prometida. Criou regras internas que impediam o uso da comunicação corporativa em disputas pessoais e financiou, sem publicidade, um programa independente de apoio jurídico a mães privadas de recursos durante separações. Quando contou a Clara, ela perguntou se fazia aquilo para compensar a culpa. No começo, sim, admitiu. Agora faço porque sei o que meu poder pode destruir quando ninguém me contradiz. Clara não o elogiou, mas também não diminuiu o esforço. Sabia que homens acostumados a mandar costumavam confundir arrependimento com sofrimento próprio. Eduardo começava a compreender que reparar significava agir mesmo quando ninguém o perdoava ou aplaudia. No primeiro aniversário dos gêmeos depois do reconhecimento, Clara organizou uma festa pequena no quintal do ateliê. Havia brigadeiros, bolo de cenoura, balões azuis e amarelos e uma mesa costurada com retalhos coloridos. Celeste dançou com Daniel no colo, enquanto Miguel destruía um pedaço de bolo na camisa do pai. Augusto apareceu sem seguranças e pediu permissão antes de entrar. Clara permitiu que ficasse, mas não fingiu intimidade. Eduardo passou a maior parte da tarde sentado no chão com os meninos. Quando os convidados foram embora e os gêmeos finalmente adormeceram no quarto dos fundos, ele ajudou a recolher os copos. "Ainda existe café?" perguntou. Clara olhou para o relógio. Em outra época, teria interpretado a pergunta como uma tentativa de invadir sua vida. Naquela noite, parecia apenas uma pergunta. "Existe." Sentaram-se na escada do quintal com 2 xícaras simples. Eduardo não pediu uma nova chance. Contou que continuava em terapia, que ainda acordava lembrando o dia em que mandara trocar as fechaduras e que não esperava deixar de sentir vergonha. Clara ouviu e respondeu. "Vergonha só serve se impedir você de repetir." Ele concordou. O silêncio entre os dois não era mais uma arma. Ao longe, São Paulo continuava barulhenta, indiferente e iluminada. Eduardo observou as janelas do ateliê e disse, "Você construiu tudo isso sem mim." Clara segurou a xícara com as 2 mãos. "Eu precisei aprender que sobreviver sem você não significava que nunca o amei." Ele respirou fundo, mas não se aproximou. "E ainda ama." Clara olhou para a porta atrás da qual os filhos dormiam. "Existe alguma coisa, mas não é a mesma coisa de antes, e não vai voltar a ser." Eduardo assentiu. "Talvez não deva." Ela o encarou por alguns segundos. "Podemos começar com café. Só café." Um sorriso pequeno apareceu no rosto dele. Não era o sorriso arrogante do homem que empurrara um acordo sobre o banco do fórum. Era o de alguém que entendia que não possuía garantia alguma. Clara não colocou a aliança de volta. Não prometeu casamento, perdão completo ou futuro perfeito. Apenas ficou sentada ao lado dele até o café esfriar. Pela primeira vez, nenhum dos dois precisava vencer. A verdade já tinha feito isso por eles, e agora cabia aos dois decidir, dia após dia, se seriam dignos da vida que ela lhes devolvera.